Sejam bem-vindos a mais o SangaliCast, podcast oficial da Escola Estadual Padre José Sangalli. Eu sou o Fábio. E eu sou o Kevin. E hoje nós estamos aqui para conversar com o nosso professor de artes, Léo. Bem-vindos ao nosso podcast. Bom dia, garotos. Bom dia a todos que estão assistindo. Muito feliz de estar aqui com vocês, viu? Bom demais, cara. Tava ansioso para conversar contigo, cara. Eu também tava. Assisti os outros podcasts, tá ficando muito bacana, então eu falei assim, quero bater um papo com essa turma aí, porque... Muito gente bonita aqui, isso, tá doido? Pensa nos caras top. Eu queria, começando aqui, eu queria saber como foi o seu primeiro contato com a arte, como você entrou nesse meio, cara. Então, desde muito tempo, eu acho que todos os professores, quando você começa a bater esse papo, todo artista, aliás, né? Você vai falar desse papo, você parece que o contato com a arte é muito... bem de criancinha mesmo, sabe? Que meu pai era músico, meu pai tocava, tinha dupla, né? Fazia uns forró, tocava violão pra caramba mesmo. E aí o meu contato era vendo meu pai tocando violão, nas rodas de amigos, fazendo shows, compondo música, meu pai escrevia muita música também. Então o meu primeiro contato foi familiar mesmo, dentro de casa. Cara, como é que foi? Quantos anos você começou a tocar? Tocar foi com 13 anos. Quando eu tinha 13 anos. E foi uma situação até diferente, assim, né? Porque quando meu pai tocava, eu era muito criança, não ligava muito, né? Só ficava observando, né? Assistindo ele tocar e achava o máximo. Só que era difícil, por causa que ele era canhoto, então ele virava o violão de cabeça para baixo. Aí eu virava a cabeça e falava, como é que eu vou dar conta de olhar os dedos dele desse jeito, né? Aí eu não conseguia. Só que aí aconteceu uma coisa triste nessa história, que quando eu estava de 12 para 13 anos, meu pai veio a falecer. E aí o que aconteceu? O violão ficava lá em casa. E minha mãe falou assim, agora você vai aprender a tocar esse violão. Você vai pegar esse violão. Aí eu ficava olhando pro violão e falei, mas como é que eu vou fazer agora? Né? Mas aí foi a partir desse momento que eu tive assim, não foi o primeiro contato, mas foi o meu primeiro impulso para poder começar esse lado artístico, que na realidade a minha parte artística é mais voltada para a música, né? E aí desde então eu comecei, com 13 anos, comecei a pegar o violão do pai e comecei a aprender a tocar as primeiras canções. Qual a primeira canção que você tocou? Cara, você sabe que eu não lembro. A que você mais tocava na época? A que eu mais tocava na época era uma do como é que chama? Skank, chama Acima do Sol. Que ela só tem 2 acordes, ela é facinho, Lá menor e Sol. Aquela assim, assim ela já vai achar um cara que lhe queira, como você não quis saber. Sem o violão é difícil de fazer, mas é uma música facinha, 2 acordes só. Aí depois seguir. E dando continuidade aqui, Léo, a gente gostaria de saber qual que é a sua maior inspiração no mundo artístico. A minha maior, um artista, alguém... Um artista, uma inspiração. Pode ser alguém que já faleceu ou atual agora? Eu tenho 2 pessoas que eu acho fantástico. Um está vivo ainda e outra pessoa já morreu. Um é o Zezé de Camargo, do Zezé de Camargo e Luciano. Né? Não só pelo fato da música dele, mas o que ele fez com a música, né? Porque eu gosto de todos os gêneros, mas eu sou tenho mais afinidade com o sertanejo. E o sertanejo ele era um antes do Zezé de Camargo e foi outro depois dele. E além dele ser um bom artista, ele era um compositor muito inteligente. Você pega que naquela época, né, de 1985, 90, por aí 95, o tipo de composição que ele fazia para aquela época era muito acima da média. Né? Então a parte de composição dele, a leitura dele de mercado, era fantástica mesmo. E outra é a Marília Mendonça, né? Marília Mendonça, que além de boa artista, muitas pessoas não conhecem, mas ela tem muitas músicas que ela que escreveu, né? Aquela do Henrique Juliana, fica sempre cheio, coração vazio, é a composição dela. E assim, ela tem várias músicas com vários artistas. Então assim, eu vejo um artista muito bacana quando ele canta bem, quando tem um projeto legal, mas quando ele escreve, né, eu acho isso muito interessante. Então esses 2 aí eu acho top. Pois é, eu tinha até um certo preconceito com Marília Mendonça, mas depois que tudo aconteceu, eu fiquei sabendo da notícia, eu comecei a pegar também, eu comecei a entender o porquê ela era considerada uma artista tão grande assim nesse meio. Isso, não foi do nada, né? Não foi do nada. Do nada, as coisas foram acontecendo assim. Claro que tem outras pessoas que eu admiro demais, né, no meio artístico, musical, na parte do rock, né, também, que eu gosto de todos os estilos, só que o sertanejo me pega mais.
Cara, eu queria saber, eu já vi lá no teu Instagram que tu é compositor também, né? Sou. Eu queria saber como é o processo criativo para compor uma música. Então, tem dois tipos de processo. Primeiro, o pessoal costuma compor por inspiração, né? Falar, estou inspirado, aconteceu uma história comigo, tomei um pé na bunda. Né? Ou não, né? Ou então aconteceu uma coisa boa também, né, Fábio? O rapaz ganha uma decepção e motivação para escrever 10 músicas, né? Pois é. É desse jeito. Só tudo você pega, né? Te dá um limão, você faz uma limonada, né? Exato. Não, mas a questão é que tem o lado da inspiração e tem o lado que eu acho que é o mais interessante, que é o lado mais profissional, que é uma análise, né? Porque se for para compor só quando você está inspirado, o dia acontece tanta coisa, você está cansado, chega em casa não faz nada, sabe? É muito complicado, né? Vai ser raras as vezes que você para compor por inspirações. Agora, o processo de composição, a primeira parte dele é a análise, né? Como assim a análise? Você pega, por exemplo, Spotify, as 50 mais tocadas. Aí você dá uma ouvida naquele tipo de música, você vê por que aquelas 50 músicas estão sendo mais tocadas. Elas têm alguma coisa, né, tem alguma conexão com o público para poder estar sendo bem tocada. Aí, beleza, você faz uma análise de mercado. Aí, depois você vai começando a direcionar. Por exemplo, nossa, eu vou compor uma música aqui, vou compor estilo Henrique Juliano aqui, uma pegada mais romântica. E aí você começa a funil a análise, qual que é a última música dele que fez sucesso aqui? Aquela Traumatizei. Aí você começa a analisar o tipo de contexto que a turma, que aquele gênero precisa. Aquele gênero ali é um romântico mais conceitual. Não, aquele gênero ali já é mais, pode dizer assim, mais bagaceira. né? Porque tem gente... Então, tipo assim, quando você vai compor profissionalmente, você não precisa da inspiração, você precisa de analisar. Porque aí você vai escutando melodia, você vai analisando o contexto, aí você começa a ver umas histórias na cabeça. A frase, o compositor mesmo, hoje em dia, né, ele não compõe só o que ele sente, né? Ele compõe, o compositor, ele tenta transmitir o sentimento do outro. Entendeu? Não é o meu sentimento, é o sentimento daquele público, daquele artista. Qual que é o sentimento do público do Henrique Juliano, por exemplo, que a gente falou aqui agora? Qual que é o sentimento dele? É um sertanejo conceitual. Qual que é o sentimento do público do Barões da Pisadinha? Né? É uma coisa mais animada, de festa e tal. Então, assim, a sensibilidade é mais do que o que você está sentindo. Por isso que na inspiração, às vezes, você fica muito limitado. Agora, quando você passa para a análise do sentimento do outro, aí fica diferente. Aí você tem uma ampla visão de composição. É uma coisa que eu vejo muito em todo tipo de arte, tanto em filme, todo tipo de arte, normalmente é assim, as que mais fazem sucesso é aquelas que são feitas para quem está ouvindo. Isso. Não é feita para o autor. Claro que muitos autores fazem assim para si mesmo, se sentir bem com a própria arte. Mas as que eu vejo assim, que mais faz sucesso, a maior grande parte, é que é feita para se identificar com um tipo de público. Exatamente. Bacana a sua sensibilidade para perceber isso. Porque toda arte é justamente isso mesmo. Né? A arte, você passa uma mensagem. Né? E assim, às vezes é muito normal, acontece muito. Você passar o seu sentimento para aquela arte. Então isso aí até é bem louvável, é bem interessante quando a pessoa consegue expressar a sua arte. Mas aí entra uma coisa que o pessoal não gosta de falar muito, mas é como se fosse um mercado também. A arte também é um mercado. Né? O pensamento criativo, ele não é em torno de você. Né? Ele não é para ser bonito, ele não é para ser do seu gosto. Né? O pensamento criativo é uma análise que você faz num contexto geral. Né? Então você passa aquela mensagem de uma forma que vai atingir mais gente. Talvez nem você identifica tanto com a mensagem quanto o próximo que escutou, ou que assistiu, ou que viu, né? É uma coisa muito assim forte, acho que no mundo da música, né? Que assim, ou você tem aquela velha história assim, ou você faz o que você gosta, ou você faz o que dá certo. Então você vai escrever a música que você quer ou a música que vai fazer sucesso? Exatamente. Exatamente. A gente fica nessa linha muito tênue, porque às vezes é muito legal. Eu gosto muito de escrever tipo assim, uma música mais conceitual. Eu gosto de escrever.
Desde quando eu comecei a compor na nossa época de banda de rock, tinha uma bandinha de rock chamava Banda Neves. Aí é uma música bem conceitual, bem até romântica, né? Naquela época eu vendia, mas hoje em dia não vende tanto. Quando eu falo vender, assim, né? Eu falo assim, não é vender, é os cliques, né? A pessoa dá o play lá. Aí hoje em dia, eu até fiz alguns cursos de composição, e nesses cursos é justamente em cima disso. Né? Tem a composição do que você gosta, mas se você quer vender, se você quer partir para cima mesmo, para algum dia chegar no nível nacional, sua visão tem que estar bem mais para fora do que para dentro. E, Léo, a gente também gostaria de saber qual que é a maior dificuldade que você enfrenta como professor de artes. A maior dificuldade? A maior dificuldade que você enfrenta como professor de artes. A maior dificuldade que eu enfrento é a cultura que foi pregada até hoje dentro da escola, que a arte tem que ser plástica. A arte é só desenho. Que a arte é desenho ou colorir. E lógico que a arte é plástica. A arte é desenho, a arte é colorir. Só que ela não é só isso. Então, às vezes, a gente tem que propor outros eixos da arte. E, assim, não é por mal que às vezes, quando a gente propõe, que a galera, às vezes, não compra a ideia e fala, não, mas isso aí vai ser chato. Não, isso aí não vai ser legal. Isso aí vai doer minha cabeça, que eu vou ter que pensar, né? Vocês percebem que nas nossas aulas a gente tem uma pegada muito de criação. Né? Vamos supor, quando no bimestre que a gente falou sobre teatro, é de criar roteiro, é de você imaginar cenários, né? De música, de você criar contexto musical, criar ritmo. Né? Agora que a gente está fazendo uma pegada aí sobre criação de música e videoclipe, tudo vai partir da criação também. Né? Então, a maior dificuldade é essa cultura que foi gerada, mas assim, no pensamento das escolas. E assim, até a gente mesmo, professor, quando eu tinha aula de artes, as minhas aulas era colorir, era desenhar, era pintar e tudo mais. E é bacana, inclusive a gente tem que fazer isso, tem que encaixar, tem que fazer tudo. Só que eu acho que a arte ela é muito mais ampla. Não, com certeza. Que nem foi uma mudança, assim, um tanto brusca, porque ano passado a professora de arte a gente chegava lá assim, ó galerinha, desenho pra vocês colorirem. Era só isso. Era só isso. Então, eu gostei muito do jeito que você trabalha a arte com a gente. Fico feliz. Mas acaba que isso, até, eu falo assim, mas é até entre nós professores, porque a gente costuma trabalhar do jeito que a gente fala que é pragmático. Qual que é o pragmático? O pragmático é o correto que dá certo. Aquilo ali dá certo, pronto, a gente vai lá e faz. Só que tudo que eu vou fazer, eu gosto de fazer fora da casinha, eu não gosto de ficar na mesmice, sabe? Pegar, se eu puder, que nem acontece muitas vezes também, eu tenho umas ideias muito de doido, mas acontece muitas vezes também para propor uma aula e não dá certo. Só que o não a gente já tem. Quando você quer fazer alguma coisa diferente, alguma coisa que seja criativo, você tem que tentar, mesmo que a turma, um ou outro ali vai falar não, um ali vai fazer cara feia e tal, só que na hora que um começa a fazer, aí o outro vai lá e faz, né? Aí o outro já começa a comprar, né? Comprar ideia. E assim aí tipo assim, assim que você tinha perguntado da luta, né? Aí assim que a gente vai vencendo essa luta, a gente tem que ir tentando propor aulas diferentes, aulas criativas, aulas que exijam de vocês um pensamento criativo, porque é isso que eu acredito. Porque a gente pensa em arte, mas a aula ela não é só, a arte ela não é só na aula de arte. A arte não é só na música e nem só no momento artístico, plástico, nem dança. Quando você está numa empresa, quando você vai fazer um trabalho em grupo, em qualquer outra matéria, o que vai fazer você ser diferente das pessoas é o pensamento artístico. Você, antes de fazer alguma coisa, fala assim, não, deixa eu pensar artisticamente. O que eu poderia fazer aqui de diferente que ninguém pensou aqui? Esse pensamento artístico que faz ser diferente das pessoas. Isso é uma coisa que eu tento levar ao máximo pra mim. Exatamente. Eu não sei se você já percebeu, mas sempre que eu vou ter algum trabalho, eu penso assim, como eu posso fazer isso aqui ser com excelência? Isso. Não porque fazer meia boca, eu quero fazer do melhor jeito possível para as pessoas. Exatamente. Então é ter essa excelência. E a pegada é essa mesmo. Eu também eu gosto dessa pegada para mim, para tudo que eu vou fazer na vida. Ter esse pensamento diferente. E, Léo, a gente também gostaria de perguntar
quais são os projetos ou as atividades mais empolgantes que os alunos realizam na sua aula? Mais empolgante? É algo que algo que você gosta de fazer, gosta de ver os meninos bagunçando lá. Então, eu como professor de artes no ensino médio, esse é o meu primeiro ano. Né? Como eu já falei com vocês, eu sempre tive uma pegada bem mais pro lado da música. Então eu trabalho com música desde os meus 17 anos. E com aulas em escolas, né, falando de música, tem mais ou menos tem 11 anos aproximadamente dando aula só de música. Em alguns momentos desses 11 anos, eu não posso falar, não vou entregar a idade, né? Em alguns momentos Tá, começou com 17, mais 11. Alguns momentos desse período eu trabalhei em projetos que envolviam artes, né? Mas no ensino médio, com essa pegada, né, que tem a cobrança do Estado, que tem o plano de curso, que a gente tem que seguir assim, bem próximo daquilo que eles pedem da gente, né? Esse é o primeiro ano. Então, para mim, eu considero que eu estou sendo um professor. As atividades, as propostas que eu tenho é como se fosse um teste, né? Mas é que até agora, as atividades que eu mais gosto de fazer são atividades voltadas para a música, né? Que nem teve a de dança lá, que vocês fizeram a dança de vocês, cada um criou, né, a dança de vocês. Tem essa atividade agora que a gente está fazendo sobre uma criação musical, que vai ter a criação do videoclipe. Talvez nem é a música, talvez é a criação. As atividades que mais me deixa assim, muito feliz mesmo, assim, dos alunos fazer, é quando tem criação. Porque eu acredito que o aluno realmente consolidou a aprendizagem quando ele pega aquilo que ele aprendeu e cria, sabe? Você pegou aquela ideia. Qual que é a ideia? A ideia é dança. Então você criou. Criar é muito mais fantástico assim, do que você pegar uma coisa pronta. Você pegar e você criou uma coisa que é seu, sabe? Isso aí eu acho maravilhoso. Então por isso que eu trabalho nessa área também de composição, porque tem a ver com criação. Né? A parte de criação me motiva muito. Quando vocês criam, quando vocês fazem caprichadinho, trabalho, edita os vídeos igual lá na turma dançando, vocês fizeram. Conta aqui pra gente, como é que você avalia a galera? Como você avalia os seus alunos? Como é que eu avalio? O progresso, o desempenho Isso. dos alunos, no caso? Um trabalho como esse, porque é difícil avaliar algo que você não é tangível que nenhuma prova, né? Então, como você faz essa avaliação? O primeiro, eu avalio a participação, eu observo. Eu vou observando, eu tenho minha planilha que eu vou anotando todo dia, né? O comportamento, se a pessoa está interessada. Mas o que eu mais avalio mesmo é a boa vontade, sabe? Porque não é ser perfeito, não é ficar melhor que de todo mundo, não é aquela coisa, não é ser maravilhoso, não é obrigatório ser artista. Mas se você tem boa vontade, com qualquer professor falar a verdade, eu acredito que você vai bem. O negócio é a boa vontade. Com certeza. É o que salva a gente mesmo. É o que salva, é a boa vontade. Aí chega lá no fim do ano, todo mundo com a nota triste lá assim. Se mostrar uma boa vontade, o professor ainda dá uma ajudinha, né? Dá uma ajudinha, com certeza. E você promove a apreciação da arte histórica em suas aulas? Se sim, como? Então, aí nós entramos num ponto que é o seguinte. Nós temos só uma aula por semana. E é um pouco demais, né, para a gente fazer essa aula. E, por exemplo, cada etapa do curso da gente, né, o primeiro bimestre, segundo bimestre, a gente tem um plano de curso que vocês têm que consolidar naquele plano de curso. Teve um plano, o primeiro que foi o teatro, o segundo foi a música, esse agora que é a dança, né? E depois são artes plásticas. Se for para a gente pegar o contexto histórico, a gente faria uma aula mais na pegada assim, de discussão, de provas, ou então de testes, de anotações e tal. E como eu quero a turma mais participativa, para não ficar aquela coisa de eu impor demais, gente, vocês vão fazer a dança aqui, mas vocês vão fazer a dança indígena, né? Você vai fazer o frevo, né? Que é legal, não, é importante,
Só que, como a gente conversou agora há pouco, a nossa cultura aqui na escola, até não na escola, na maioria das escolas, não era essa pegada de fazer toda dança e tudo mais. Né? A cultura era de um pouquinho diferente. Então, eu deixei um pouquinho mais livre os eixos para a turma participar, sabe? Só que todos esses eixos, tudo que a gente faz tem um contexto histórico. De onde surgiu, né? De onde surgiu a dança, de onde surgiu a música, né? Só que eu pego a parte boa, que é a prática. Né? Aí, por isso que a turma lá vai comprando ideia, lá vai participando, né? E aí, o contexto histórico, assim, ensina lá, a gente pegar e escrever, a gente não escreveu essas coisas, mas vocês estão fazendo sem escrever. Vocês estão fazendo cada eixo importante da arte sem perceber, vocês estão fazendo, comprando a ideia, entendeu? É massa, é porque assim, a gente às vezes acha que a escola é para você sair aperfeiçoado em alguma coisa, quando na verdade a função da escola é mais sobre abrir portas para conhecimento. Então não é que eu vou sair da escola como um cientista, não, eu vou entender o que é a ciência, se eu gostar eu vou me aprofundar disso. Exatamente. Então é a mesma coisa para a arte, né? Não é para você se tornar especialista em arte grega aqui na escola. Exatamente. É para você abrir conhecimento, para você ter a oportunidade de conhecer. Isso, naquele momento que vocês estão fazendo algum trabalho de arte, vocês estão trabalhando a mente de vocês num processo criativo, né? Que né, também na educação física, a educação física não vai fazer todo mundo sair daqui um Neymar, né? Né? Mas você vai sair daqui ó, com a concepção de educação física, de movimento, da importância da rotina saudável, né? Então, assim, tudo é a experiência que molda você para a sua vida cotidiana. E como você tem alguma recomendação de leitura ou exposição de arte para ampliar o conhecimento dos alunos? De leitura, Isso. Arte, pode ser Qualquer música arte. também, algo assim. Olha, então, uma coisa que eu vejo que a galera... Mas não é só que em Corpo, não. Formiga, região, a gente tem pouco acesso à arte do lado do teatro, sabe? Então, assim, eu acho essas visitas que tem... A gente viaja tanto, o pessoal às vezes vai Mineirão, viaja para o Horizonte, vai para São Paulo. Eu sugeriria, existe a palavra, né? Que quando vocês for para planejar uma viagem, vocês tentar acessar alguma parte cultural daquele lugar que vocês vão voltada para o teatro. Que nem lá em Belo Horizonte tem o Teatro das Artes. Né? Isso aí é uma coisa interessante. Falar para quem tem hábito de leitura, não tem livro de poesia mesmo, né? Eu não tenho muito hábito de leitura, para ser bem sincero, não. Eu estou mais da parte prática mesmo, sabe? Agora, de exposição de arte, que nem tem uma parte da arte que eu acho interessantíssima, que é os stand-up. Vocês curtem stand-up? Eu curto, eu gosto demais. Então, parece que não, mas aquele tipo de improvisação abre o processo criativo de uma forma, assim, estrondosa. Inclusive, até quando eu fiz um artigo da minha pós-graduação, eu citei esse tipo de apreciação, né, que pouca pessoa tem coragem, porque é muito voltado para comédia, e os professores lá gostaram pra caramba, por se tratar de improvisação, né? Não é tipo assim, né? Não é falar bobagem, não é por causa disso, é por causa daquela criação instantânea, sabe? Sim. Então esse tipo de teatro eu acho interessante a turma assistir. Cara, você me pegou num ponto aí que eu acho muito importante, que é o do teatro. Eu acho que a grande parte das pessoas realmente nunca teve acesso e não teve a oportunidade. Recentemente, foi mês passado, teve um evento lá em Pará de Minas e a gente foi num teatro lá, cara. Foi a primeira vez que eu vi uma apresentação no teatro. E cara, é um negócio de outro mundo. É de outro mundo. A organização, cara, você pensa que é um filme em 10D. Exatamente. É incrível, cara. Então, esse tipo de cultura que é o que eu acho que às vezes falta, né? Não por culpa de vocês, da cidade, é a cultura da gente, mas eu acho que a gente tem que buscar esse tipo de quando tiver, que né? Às vezes tem aqui em Formiga, mas perto, não perder, sabe? Vai no stand-up, vai numa companhia de teatro, a CNN lá CNN, se eu não me engano,
eu não vou lembrar o nome, depois eu passo para vocês no Instagram. Lá em Belo Horizonte tem umas 3 companhias de teatro muito bacana, sabe? Que prontinho, tô indo em Belo Horizonte, quero visitar. Visita lá o Teatro das Artes, sabe? Tem prontinho, só para vocês poderem acessar e conhecer um conteúdo diferente, entendeu? Se não me engano, em Arcos, aqui perto, tem um teatro em Arcos, né? Eu não sei se tem apresentações constantemente lá, mas aí, fica uma recomendação pra galera. Uma recomendação, ficar antenado, né? Ficar antenado, se tiver alguma coisa lá assim, eu já deixo avisado. E aí, eu queria saber qual as suas expectativas pro futuro do mundo das artes. Porque a gente muda muito, né, cara? Principalmente nos últimos anos, também com essa coisa da música que está mudando cada vez mais, as músicas estão se tornando cada vez mais... Tem uma questão muito forte de negócios, assim, que as músicas elas têm que seguir um certo padrão para poder fazer sucesso. E qual sua expectativa para o futuro sobre isso tá como, cara? A expectativa é que vai ficar cada vez mais comercial. A expectativa, assim, né, observando, né, mas a fé... eu teria a fé de que as pessoas não se limitem, né? Porque as coisas, a música às vezes é do jeito que é, porque na realidade a música ela representa a massa, né? Então, antes, quando as músicas faziam sucesso, todo mundo fazia, a música de antigamente era melhor e tal. Mas antigamente a música era muito mais imposta, tipo assim, eu fazia uma música, para eu fazer já era mais difícil, não tinha tanto acesso à gravação, era caro, e para fazer, e para ela tocar, para as pessoas ouvir, aí que tem que ter investimento mesmo. Ou seja, a música ficou alienada ao investimento, né? Então a massa era mais ali para a parte da MPB e tudo mais, né? Então talvez, nem sei se eu poderia dizer que a população era totalmente representada pela música. Hoje eu acho que é muito mais, porque hoje em dia você ouve o que você quer, entendeu? Hoje em dia o artista consegue lançar a música de uma forma mais barata. E mesmo, tanto a barata quanto a cara, o artista consegue fazer chegar. Então hoje, né, você percebe que a música, ela é o que é, porque a população aceita ela desse jeito. É o que a população quer. Mas agora, a gente falou de expectativa, mas a minha fé é que, né, as pessoas não se limitem a ouvir só o que está na mídia. As pessoas, né, porque não depende só do artista, depende dos ouvintes, né? Então, que as pessoas não se limitem a seguir o caminho mais fácil, sabe? A ter a mente mais aberta para outro tipo de conceito. Artístico, né? Eu estou falando musical, mas artístico também. Quando eu falo assim, artístico, porque daqui a pouco vai ter outro preconceito do seguinte, por exemplo, desenho à mão e desenho na tela touch. Talvez vai ter esse preconceito. Então a gente não pode limitar quem faz o desenho aqui e quem faz o desenho aqui. Não pode ter limite na arte. Então a mente da gente não pode ser limitada. Bom, e Léo, a gente sabe que hoje a tecnologia ela é influência geral, né? E nesse caso aqui, artisticamente falando, como que a tecnologia ela está influenciando a artística? Boa pergunta. Estava até assistindo um vídeo esses dias de um compositor que chama Zé André. Parece que eu estou levando tudo para composição, né? Mas eu vou puxar a sardinha pro meu lado. É por causa que acabou caindo no mesmo caso. Que ele falou assim, chegou lá no chat GPT e falou assim, escreve uma música pra mim. Escreve uma música pra mim de sofrência. Aí o chat GPT foi lá, escreveu uma música. Lógico que a música não fica comercial, fica a música com muita frase e tudo mais. Só que ali dentro o cara já começa a pegar uma frase ou outra, né? Isso aqui ficou legal, e pegar e fazer a sua própria música, né? Então assim, o primeiro ponto que eu vejo é que eu acho muito importante a tecnologia, mas eu acho muito importante o ser humano, em todas as esferas da artística, em todas as esferas, ele se atualizar. Se você não se atualizar, você vai ser um artista que uma ferramenta digital vai fazer melhor do que você. E cara, para finalizar aqui, se você pudesse jantar com algum artista, vivo, falecido, quem seria?
E por quê? Se eu pudesse jantar com algum artista, Isso. o morto tinha que estar vivo, no caso, né? É, Ele tá- estaria vivo, não estaria morto não, relaxa. Ai, cara, se eu pensar num artista aqui, essa me pegou de surpresa. Porque eu gosto de tanto artista. Mas vai lá, o Gustavo Lima, eu já estaria, eu ia perguntar aí como que ele conseguiu fazer tanto. Porque o pessoal vê só o lado metido dele, né? O lado artístico dele, a parte assim, que cara tá ganhando dinheiro. Eu queria saber tudo que ele fez para chegar onde chegou. Bom demais. Ô, Léo, muito obrigado aí por ter aceitado nosso convite. E, cara, foi basta demais no nosso papo aqui. Possivelmente a gente chama de novo para nós bater mais um papo. Da próxima vez com pessoas diferentes aqui também. Não, pode chamar mesmo, eu gostei muito do nosso papo, vocês estão muito bacana mesmo, muito dinâmico, né? São muito inteligentes, muito bacana o projeto de vocês são todos de parabéns, viu? Obrigado. E fiquei muito feliz de participar mesmo, de coração. E tamo junto, precisou, é igual chamar doido para tacar pedra, vai na hora. É isso. Então, ó, se você apoia o nosso projeto, compartilha o nosso podcast, já está disponível em todas as plataformas digitais, então Spotify, YouTube e agora no Facebook também. Então, disponibilidade para você assistir onde você estiver. E se inscreve no canal aqui e compartilha com todo mundo. É isso. Até a próxima. Galera, tamo junto.